Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Rosângela e vou trabalhar com vocês a disciplina de Estágio Supervisionado 2. Bem, a nossa disciplina ela é um pouco diferenciada das demais disciplinas do curso, conforme a gente já conversou aí no decorrer das nossas aulas conceituais. Lembram? Até 80% da nota é obtida através da realização dos trabalhos e os outros 20% é obtido através aí das atividades de estudo. Tá, mas sobre isso a gente já conversou lá na aula conceitual 1, né? Se você por acaso ainda não viu, veja, porque lá está explicado certinho, então, a composição da nota, né, da média e da disciplina, bem como a composição da nota dos trabalhos. Tá? E por que eu estou retomando esse assunto, pessoal? Porque eu acho muito importante, frente a essa representatividade, então, né, das notas dos trabalhos, a gente conversar especificamente sobre as planilhas aí que vocês vão ter em mãos para estar desenvolvendo, então, esses dois trabalhos. Né? Vocês já devem ter aí essas planilhas disponibilizadas para vocês no material da disciplina. Né? E aí vocês vão ver que existem algumas abas dentro dessas planilhas, principalmente no trabalho 1, que é o trabalho da escrituração contábil, né? O trabalho do lucro real. Existe ali várias abas, aba de enunciado, de fatos, de balanço, de diário, né? Razonetes, e aí de repente você pode pegar essa planilha e olhar para tudo aquilo e pensar, meu Deus, e agora? Né? Então fica tranquilo, nessa aula a gente vai conversar aí detalhadamente sobre cada uma dessas planilhas, que é aí para estar auxiliando vocês, esclarecendo algumas dúvidas aí que no decorrer do trabalho possam vir a surgir, né? Então a gente já vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que pode ajudar vocês. Antes da gente falar a respeito das planilhas e eu apresentar elas para vocês, eu acho importante a gente destacar quais são as competências profissionais que estão relacionadas com a nossa disciplina de estágio supervisionado 2. Então, essa nossa primeira aula está estruturada da seguinte forma. Primeiramente, então, a gente vai identificar essas competências profissionais relacionadas com a nossa disciplina. Depois, vamos apresentar e orientar vocês com relação à planilha do trabalho 1, que é o trabalho ali da escrituração contábil, né, da empresa do lucro real. Posteriormente, apresentar e orientá-los também com relação à planilha do trabalho 2, que é o trabalho aí de orçamento de produção. Eu comentei que eu vou identificar para vocês quais são as competências profissionais relacionadas aí com a nossa disciplina. Mas você sabe o que é uma competência? É interessante a gente ter claro esse conceito. Olha lá, P. Renaud afirma que competência é a capacidade de agir eficazmente em determinada situação apoiado em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Então, pessoal, a competência está relacionada aí com a gente saber aplicar em determinadas situações conhecimentos já adquiridos anteriormente. Mas atenção, a gente também tem que ser capaz de não só aplicar esses conhecimentos adquiridos anteriormente, mas também inovar, né? Quando ele diz ali de não limitar-se a eles, por quê? A gente sabe que determinadas situações nem sempre se repetem. Pode sim acontecer da gente se deparar com situações semelhantes e, por fim, a gente já ter um arcabouço aí de algumas situações já enfrentadas anteriormente que a gente consiga aplicar ali algumas soluções, né, já conhecidas. Mas também acontece muito de surgir situações novas. E aí, como agir frente a essas situações? Então, de posse aí de um conhecimento prévio já adquirido, a gente é capaz, então, de estar elaborando novas soluções, né? Buscar novas formas de agir, não só se limitando a um conhecimento já adquirido.
Tá legal? Então, frisem bem, essa competência está relacionada, então, à nossa forma de agir, à nossa capacidade de agir frente às situações. Então, quais são as competências relacionadas aí com a nossa disciplina? Olha lá, a primeira delas é utilizar adequadamente a terminologia e linguagem contábil para a elaboração de pareceres e relatórios em vários formatos personalizados que contribuam para o desempenho eficiente dos seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais. Então, vocês viram aí nas aulas conceituais, né, algumas terminologias, tais como ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa, né, falamos a respeito aí da natureza das contas. Então, todas essas terminologias vão estar presentes aí de forma implícita ou explícita, principalmente nos relatórios, né, que estão envolvidos aí com a nossa disciplina. Então, é nesse sentido que essa competência está relacionada com a disciplina de estágio supervisionado 2. Além disso, a gente tem também aí a competência de aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis. Por exemplo, a parte ali de cálculo dos tributos, né, das operações de compra ou de venda, né, seja venda de produto, venda até do ativo imobilizado, né, que é um aí das situações que vocês vão estar encontrando no trabalho do lucro real, né? Então, a gente, a partir aí da nossa disciplina, que na verdade retoma conhecimentos já adquiridos em outras disciplinas, né? Conforme a gente já conversou sobre isso nas aulas conceituais também, tá? Então, essa questão de aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis também é uma competência que está aí relacionada com a nossa disciplina. E, por fim, temos a competência aí de exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas perante a sociedade. Né? Então, essa competência está relacionada aí, com a gente saber, né, aplicar as funções contábeis, ter um domínio, né, sobre aí as funções contábeis, no sentido de quantificar, né, as informações financeiras e patrimoniais. A gente vai estar aí contabilizando os fatos, né, para gerar os relatórios, né, as informações patrimoniais. Então, nesse sentido, também essa competência está relacionada com a disciplina de estágio supervisionado 2. Bem, apresentadas então as competências profissionais relacionadas à nossa disciplina, vamos agora então conhecer as planilhas dos trabalhos. Vamos iniciar pelo trabalho 1, que é o trabalho da escrituração contábil aí da empresa do lucro real. Ao abrir a planilha, vocês vão se deparar aí com a aba inicial, que é a aba de enunciado, seguido aí de outras abas, né? Então, a gente tem ali o balancete inicial, fatos, razonetes, livro diário, fichas de estoque, ficha de custo de produção do período. E aí, aqui você vai ver que tem uns 3 pontinhos. Por quê? Esses pontinhos quer dizer que existem outras abas dentro dessa planilha. E aí, você clica na setinha aí do lado. E aí ela vai mostrar para você quais são essas abas que estão ali ocultadas, né? Então, a gente tem ali também o cálculo de depreciação, amortização, temos também o balancete de verificação, a demonstração do resultado, o LALUR e, por fim, aí a última aba dessa planilha, então, é o balanço patrimonial. Bem, vamos voltar lá então para a primeira aba, enunciado. Percebam que existem algumas dessas abas que estão pintadas. Umas de laranja, outras de amarelo, perceberam? Bem, essas abas que estão de laranja, pessoal, que são as 3 primeiras abas, são abas apenas informativas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês apenas vão ler as informações que estão nessas abas e nessas 3 primeiras abas em laranja, vocês não vão realizar nenhum lançamento. Ok? É apenas para vocês lerem essas informações e utilizá-las aí no desenvolvimento do trabalho de vocês. Bem, e aí a gente tem também as abas que estão em amarelo. O que significa? As abas em amarelo são as abas pontuadas. São as abas aí, são as atividades dentro desse trabalho, né? As etapas desse trabalho que valem nota,
aí para a composição da média final da disciplina, né? Então, dentre aí a nota que vale o trabalho 1, a gente tem sendo pontuado o livro diário, que está ali em amarelo, a ficha de custo de produção, que também está em amarelo, e demonstração do resultado e balanço patrimonial, ok? Então, são essas 4 abas que são pontuadas aí nesse trabalho. Sobre isso, a gente conversou detalhadamente na aula conceitual 1, né? Então, caso ainda tenha dúvida com relação ao critério de pontuação, volta lá na aula conceitual, lá tá tudo explicadinho, né? E qualquer dúvida que tiver, mande mensagem para o mediador. Ok? Então, só para apresentar para vocês, essa distinção entre as cores significa isso. As abas em laranja são as abas informativas, então ali tem o enunciado do exercício, temos o balancete inicial, né, que consta ali alguns saldos que vocês vão utilizar aí no desenvolvimento do trabalho, e temos os fatos contábeis, né, que tem ali dia a dia durante o período aí a ser contabilizado, os fatos que ocorreram, ok? E as demais abas, pessoal, ali os razonetes, a ficha de estoque, né, ó, razonetes, ficha de estoque, aí temos ali também o cálculo de depreciação e amortização, que também não tá pintadinho, balancete de verificação e o LALUR. Bom, essas abas elas não são pontuadas, conforme a gente já conversou, mas são etapas aí necessárias para o desenvolvimento do trabalho, né? Então não tem como vocês realizarem os trabalhos sem preencher, sem passar por essas etapas também, ok? Então é extremamente recomendado que vocês preencham aí os razonetes, a ficha de estoque, a depreciação e amortização, tá? Assim como lá também o balancete de verificação. Lembrando que quem fizer pelo sistema, né, tem ali algumas abas, dentre elas, se eu não me engano, os razonetes, né, e o balancete de verificação, que vocês não precisam aí, no caso de estar realizando pelo sistema, né, não precisa estar desenvolvendo essas abas, ok? Bem, então agora vamos conversar a respeito de cada uma dessas abas. Lá na aba enunciado, que é a primeira que aparece aí para vocês, contém algumas informações necessárias para a elaboração do trabalho, né? E tá apresentado ali para vocês por subtópicos, ó, percebam lá, estoques, produção mensal, ativo imobilizado, né? E assim por diante. Então, são informações relacionadas a esses subtópicos que vocês vão precisar durante o desenvolvimento do trabalho, ok? E aqui também, pessoal, existe uma informação muito importante, que está ali destacada em vermelho. Ó. Para fins didáticos, considere que nos meses de janeiro e fevereiro não houve movimentação contábil na empresa. Isso é importante porque, na hora que vocês forem encerrar o período, fazer lá a demonstração do resultado e o balanço patrimonial, vai ser referente aí ao primeiro trimestre de 2019. Né? Então você vai pensar, mas o trimestre eu só contabilizei referente a março e a movimentação de janeiro e fevereiro, né? Então, para fins didáticos, a gente considera que não houve movimentação nesses meses, considera apenas os valores aí do mês de março, tudo bem? Na aba enunciado, onde diz lá estoques, pessoal, ali contém algumas informações relacionadas aí, logicamente, aos estoques, né, da indústria, tais como quantidade, né, em estoque, porque lá no balancete inicial, vocês vão ver apenas valores de estoque, né, mas aí, na hora de você transferir aqueles valores do estoque para a ficha de controle de estoque, aí vai faltar algumas informações, né, como, por exemplo, a quantidade em unidades, e aí é no enunciado, nessa etapa aqui que eu estou mostrando para vocês, ali no subtópico estoques, que vocês vão aí obter essas informações, né? Então, se no decorrer do trabalho faltou alguma informação, aí você, naquele momento, fala, poxa, e agora? Onde é que eu vou encontrar isso? Recorre lá ao enunciado, que com certeza essa informação que falta para você vai estar ali explícita, tá? De forma que você consiga dar aí sequência ao seu trabalho. Temos também ali falando a respeito da mão de obra, né? Então, fala a respeito ali da quantidade de horas gastas, né? Na produção de cada item aí é produzido pela empresa durante o mês a ser contabilizado, que é o mês 3, né? E fala também ali a respeito do critério de rateio, né? Do custo ali da mão de obra. E é importante vocês se atentarem também a essa questão da contabilização referente à folha de pagamento, que é feita ali tanto referente aos salários quanto aos encargos em uma única conta, tá? Que é a conta salários e encargos a pagar.
Pessoal, então, nesse enunciado contém ali informações importantíssimas para vocês desenvolverem o trabalho. Tá? A produção mensal ali fala quantas unidades, né, que foram produzidas aí no decorrer do mês, e isso vai ser importante para vocês na hora de fazer lá, né, a ficha do custo de produção do período, que vocês vão encontrar o custo unitário, né, e aí para esse cálculo é preciso saber aí qual foi a quantidade produzida, né, durante esse período. Informação referente ao ativo imobilizado, ó, tá falando lá a respeito de uma máquina que está composta lá no balancete inicial, né, faz parte do saldo do ativo imobilizado do balancete inicial, e é uma máquina que está totalmente depreciada, né, ou seja, ela não vai entrar para cálculo aí da depreciação, né, e fala também que essa máquina não está em operação e a capacidade produtiva da empresa não é afetada pela venda dessa máquina, né? Então, vocês vão ver lá depois que existe um fato contábil relacionado à venda dessa máquina, né? Desse ativo imobilizado. E aí, no momento da venda, você pode pensar, mas e agora? Vai interferir na capacidade produtiva ou não? Né? Então, ali já consta a informação falando para vocês que não vai interferir, né? Que essa máquina já não fazia parte ali daquela capacidade produtiva calculada, né, e que a venda dela não vai interferir. Então, percebam, é extremamente importante vocês lerem todo o enunciado antes de startar aí, né, iniciar a elaboração do trabalho, né. Ali contém informações importantíssimas aí para vocês já estarem sabendo antes de realizar o trabalho. Tá? Temos ali uma parte que fala também dos custos indiretos de fabricação, né, desse período aí do mês 3, né, fala do total desses custos indiretos e como eles são atribuídos aos produtos. Olha lá, é com base na quantidade produzida, né? Ali a gente vai precisar fazer esse rateio desses custos indiretos de fabricação, né? Se vocês já viram, já aprenderam em uma outra disciplina, né? Mas aí aqui só retomando então a informação relacionada a esses custos e a base de rateio tá ali no enunciado também. Bom, temos também ali falando que o valor da depreciação de máquinas, né, também é atribuído aos custos indiretos de fabricação, né, e ó, lá quando vocês forem contabilizar os custos indiretos, aí você pode pensar, nossa, mas em qual conta que eu vou lançar isso, né? Olha lá, os custos indiretos de fabricação são pagos a prazo, contas a pagar, ok? Então já tem essa informação ali também para vocês. E por fim, temos ali os tributos, né, informações relacionadas aí aos tributos, né, ICMS, PIS e COFINS e IPI, né, fala ali a respeito do regime de tributação que é o lucro real, né, conforme a gente já comentou, e tem ali as alíquotas de cada um desses tributos, né, alíquotas que vocês vão precisar aí saber para calcular os tributos incidentes tanto sobre as compras quanto sobre as vendas, né, realizadas aí pela empresa. E no final dessa aba do enunciado, a gente tem ali algumas etapas que devem contemplar aí a realização do trabalho, né? Aí na sequência a gente tem a aba do balancete inicial, né? E aí a gente tem aqui, ó, as contas, a origem delas, vocês vão perceber que são todas contas patrimoniais, os saldos delas, né? Se é um saldo devedor ou se é um saldo credor, lembra? Contas do ativo, saldo devedor, contas do passivo, saldo credor, né? Salvo aí quando se tratar de contas redutoras, né? Que daí é um tratamento diferenciado com relação à natureza dessas contas, né? Então, nessa aba do balancete inicial, a gente tem ali quais são essas contas e os saldos decorrentes das movimentações aí de períodos anteriores da empresa, né? De transações anteriores. E esses saldos devem ser considerados aí para a elaboração do trabalho, né? Então, o primeiro passo aqui é vocês pegarem todos esses saldos aqui dessas contas e lançarem lá nos razonetes. Já vou pular aqui para a aba dos razonetes, só para mostrar para vocês, já que a gente está falando sobre isso, né? Os razonetes, então, são esses T's, né? Que a gente chama aí. E aí, é nesse T que vocês vão lançar aí, então, nesse razonete, as contas, né, informando sempre aqui na parte superior aqui o nome da conta. E aqui, pessoal, o nome da conta é conforme estiver no plano de contas, tá legal? E esse plano de contas aí foi disponibilizado para vocês no material da disciplina também, tá legal? Então, baixem lá o arquivo. As contas vocês vão
tratar elas sempre pela nomenclatura e a classificação que tiver lá no plano de contas, tá legal? E aqui, nesse momento de transferir as contas e os saldos do balancete inicial, vocês podem se embasar aqui nesses nomes aqui que eles já estão conforme o plano de contas, tá legal? Então, por exemplo, conta caixa, vou lá no meu razonete, coloco aqui caixa e vejo lá qual que é o valor. Saldo devedor, 13.100. Então, eu venho aqui, 13.100 e informo aqui do ladinho, para termos de controle, facilitar para eu entender o que é esse valor, coloco lá SI, saldo inicial, né? E aqui, pessoal, nos razonetes, lembrem-se, né? Sempre à esquerda do T são os saldos devedores, né? Então, sempre aqui à esquerda vem o débito e à direita vem o crédito, tá legal? Então, sempre aqui à esquerda o débito e à direita o crédito. A gente falou sobre isso em uma das aulas conceituais, né? A gente falou sobre isso na aula conceitual 4, tá? Então, se você tiver alguma dúvida com relação aí a como elaborar, né, o razonete, é importante você, então, recorrer a essa aula e esclarecer essas dúvidas, tá? E quem fizer pelo Fortes, então, não precisa realizar esses lançamentos do razonete, né? Porque conforme você for lançando no sistema, você consegue tirar lá um razão de cada conta. Então, se por acaso você precisar conferir o saldo de cada uma das contas ou uma conta específica, você consegue isso através do razão, tá? Isso é um relatório que existe lá dentro do sistema. Agora, quem fizer exclusivamente pela planilha, aí precisa estar, então, desenvolvendo aí os razonetes, porque facilita na hora de apurar os saldos das contas conforme for ocorrendo as transações do período, tá legal? Com relação ainda aos razonetes, então, pessoal, conforme eu comentei, os nomes aqui, nesse momento de transferir do balancete inicial para o razonete, a gente vai considerar as contas que estão, né, lançadas aqui no balancete. Mas no decorrer da contabilização do período, vocês vão se deparar com contas que ainda não existe o razonete aberto, ou seja, não existia essa conta aí no balancete inicial. Tá surgindo agora durante aí a contabilização do período. E aí, qual nome eu vou dar para essa conta? Então, recorram ao plano de contas, ok? Encaixe esse lançamento que você precisa e essa conta que você precisa em uma daquelas contas disponíveis para vocês, tá legal? No plano de contas, né? Então, já falamos a respeito do enunciado, falamos a respeito dos razonetes, né? E aqui, finalizando a respeito do balancete inicial, então, a gente tem aqui as contas, os saldos, né? Temos uma observação aqui com relação ao imobilizado, máquinas e equipamentos, né? Para vocês não esquecerem de ler lá o item ativo imobilizado do enunciado. Isso diz respeito a máquinas e equipamentos e também a depreciação acumulada, né? Com relação àquela questão da venda, né? Do imobilizado, então fiquem atentos. Bem, a terceira aba aí relacionada à aba informativa, né, que são as abas aí em laranja, então a terceira e última é a aba relacionada aos fatos contábeis, né? Então a gente tem aí, ó, referente ao período do mês 3, né, a gente tem o número do fato, a data em que ele ocorreu e a descrição e o valor. Então vocês vão ver lá, fato 1 ocorreu na data 1/3 e diz respeito ao seguinte: a empresa adquiriu por 120 mil, aí diz a forma que foi adquirida, né, com relação à forma de pagamento, à vista via transferência bancária, o direito de utilização de uma determinada marca em seus produtos pelo prazo de 6 anos. Sabe-se que a utilização da marca proporcionará benefícios econômicos futuros para a empresa. Então percebam, nesse fato existem todas as informações necessárias para vocês interpretarem o fato e chegarem à conclusão de que forma que deve ser feita essa contabilização, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui de marcas e patentes, né, no caso marca, a gente se pergunta, ok, essa marca vai ser um intangível ou vai ser uma despesa? Né? Qual que é o critério para que essa marca seja um intangível? Qual que é o critério para que não é um intangível, é uma despesa? A gente conversou sobre isso em uma das aulas conceituais, né? Mas é importante, então, vocês entenderem que na descrição do fato vai conter ali também a forma de pagamento, né? Então, são todas as informações necessárias para que você realize o lançamento contábil relacionado a esse fato. Tá legal?
Bem, com relação aos razonetes, a gente já conversou um pouquinho, então. Percebam que tem vários razonetes aí já abertos para vocês. Se por acaso precisar de mais, né, de repente a quantidade aqui não foi suficiente, vocês podem estar criando outros, né? É só selecionar aqui, dar um Ctrl C, vem na linha um pouco mais para baixo, dá um Ctrl V, pronto. Ali já tem, então, o razonete pronto para você fazer o seu lançamento. Lembrando que os razonetes, então, eles resumem aí, né, as movimentações de uma determinada conta. É uma forma simplificada aí, né, do livro Razão, para a gente poder apurar os saldos das contas. Então, recapitulando, sempre na parte superior a gente tem o nome, à esquerda, então, a gente tem os lançamentos a débito e à direita os lançamentos a crédito, né? Na aula conceitual 4 a gente conversou sobre isso. É importante vocês assistirem, tá? Que lá tem bastante conteúdo bacana com relação aos razonetes, não só os razonetes, mas outras questões conceituais importantes para o desenvolvimento do trabalho. Assistam às aulas, é muito importante. Bem, a aba seguinte é a aba do livro diário. E no livro diário é onde vai conter, então, a relação de todos os lançamentos contábeis ocorridos aí no período, né? Nesse período contábil da empresa. E aqui, que informações que contempla, então, nesse livro diário? A gente vai ter ali a data, né, que ocorreu aquela movimentação, o número do fato, aí aqui é específico para o nosso trabalho, né, para poder facilitar na hora de vocês conferirem, né, e até mesmo se localizarem aí no trabalho de vocês. Então, informem a data, informem o número do fato. Aqui no código, pessoal, diz respeito ao código das contas contábeis utilizadas aqui no lançamento, né, e esse código vocês obtêm onde? Lá no plano de contas também. Vocês vão perceber lá que existe uma codificação, né? Conforme a gente comentou sobre o plano de contas também em uma das aulas conceituais, né? Existe o código da conta e o nome. Então, é justamente esse código lá do plano de contas que vocês vão informar aqui no livro diário. Seguido do nome da conta, e aqui no histórico eu informo referente a que é essa transação. A próxima aba que a gente tem, então, é a aba de fichas de estoque. Olha lá, logo depois do livro diário. Né? E o que é importante aqui nessa aba da ficha de estoque? Bom, na aula conceitual 4 a gente fala também sobre os conceitos aí relacionados à ficha de controle de estoque. A gente fala sobre o inventário permanente, né, que está sendo falado aí também. E a gente fala também do critério de avaliação, o PEPS. Tá legal? Então, é importante, de novo, assistam às aulas conceituais, particularmente a aula conceitual 4, que a gente está falando sobre esse assunto. Tá? Então, a gente tem aí a ficha de controle de estoque. Primeiramente ali, ó, matéria-prima, né? A ficha do controle de estoque da matéria-prima tecido. Depois, a gente tem a ficha do controle de estoque de produto acabado, o produto maiô. E a gente tem a ficha do controle de produto acabado biquíni. Sempre aqui em unidades, né? Então, como que a gente vai fazer esse lançamento aqui na ficha de controle de estoque? Bem, primeiramente a gente tem que lançar também o saldo inicial, né? Esse saldo inicial ele vai estar lá no balancete inicial, tem um valor total. Então eu vou vir aqui, vou informar a data, pode ser o primeiro dia do mês, né? 1/3, aqui de 2019. Aí no meu histórico trata-se do saldo inicial. Quantidade de entrada e saída eu deixo em branco, né? Porque na verdade é um saldo que eu tenho. Então eu só vou preencher lá na coluna do saldo. Custo total é o valor do meu estoque aqui. Vai ser o valor que vai estar lá no balancete inicial. E esse raciocínio, pessoal, vale também aqui para o estoque dos produtos acabados, tá legal? A ideia é a mesma. Eu vou pegar aquele valor que está lá no meu balancete inicial, vou informar aqui. Tá, mas e a quantidade e o custo unitário? Lembra que a gente comentou sobre as informações que, porventura, você se perguntar onde eu encontro, vai lá no enunciado que vai estar lá, ok? Então, a quantidade aqui do meu produto, do meu estoque, de matéria-prima, vai estar lá no meu enunciado, assim como a quantidade em estoque do meu produto acabado biquíni e do meu produto acabado maiô. De posse do valor total do estoque e da quantidade, você calcula o custo unitário, é só dividir o custo total aqui, né, pela quantidade e pronto, você chega no custo unitário.
Esse é o lançamento aqui do saldo inicial na ficha de estoque. Faz isso também para os produtos acabados. E conforme você for fazendo as contabilizações no livro diário e nos razonetes referente aos fatos contábeis que envolvam aí o estoque, seja de matéria-prima ou de produto acabado, você vem também na ficha de estoque. E aqui eu recomendo, pessoal, tá naquele fato específico que envolve o estoque, já abre a ficha de controle de estoque e já atualiza. Ok? Não deixa para fazer depois, não. Já faz junto ali, que é melhor vocês... É mais difícil de vocês se perderem no desenvolvimento do trabalho. Tá legal? Tá, então essa é a ficha de controle de estoque. Na sequência, a gente tem aí a ficha do controle aí do custo do período, né? Na aula conceitual 4, a gente também fala da ficha do custo de produção e sobre o custeio por absorção, né, que está sendo citado aí também nessa aba, né? E ela contempla aí os elementos consumidos no processo produtivo para alocação deles, então, aos produtos, de acordo com as bases de rateio, né? E aí, as bases de rateio, vocês vão ter aí já nessa ficha, né? Então, por exemplo, para a matéria-prima, qual que vai ser aí a base de rateio? O consumo. Para a mão de obra direta, qual que vai ser a base de rateio? As horas trabalhadas. Para os custos indiretos, a quantidade produzida, né? E aí, todas essas informações referentes ao consumo, as horas trabalhadas e a quantidade produzida, vocês vão obter também lá no enunciado do exercício, tá legal? E aí aqui os valores vai ser de acordo com o que tiver lá para vocês nos fatos contábeis, né? Seja uma transferência de matéria-prima para o processo produtivo, ou já lá o valor referente à mão de obra direta, né? Ou até mesmo já o valor referente aos custos indiretos de fabricação. Tá legal que vocês informam o valor total, né? Aqui as bases para o rateio de cada um deles. E aqui vocês chegam, então, no custo por produto, né? Que vai ser o custo total aqui alocado a cada um dos produtos de acordo com a base de rateio, né? Vocês já viram isso aí, se eu não me engano, em contabilidade de custos, né? Só relembrando. E aqui a gente tem, então, o custo de produção por produto, que é o valor que vai ser transferido para o estoque de produto acabado, né? No final ali do processo. Então, na verdade, esses valores vão ser valores que vocês vão obter a partir aqui dos cálculos, né? Desse custeio por absorção relacionado à matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Aí aqui só vai estar resumido, então, por produto, né? O total, e você vai chegar aqui num custo unitário a partir desse total por produto e também com base na quantidade produzida. Tá legal? Então, essa foi a ficha de custo de produção do período. Na sequência, a gente tem ali do ladinho, então, a ficha ali, né, a aba de cálculo de depreciação e amortização. Bem, nessa aba, então, a gente vai realizar esses cálculos relacionados aí à depreciação da parte do ativo imobilizado e também o cálculo da amortização, que é ali do intangível, né, que vai ser marcas e patentes, que foi ali, conforme a gente comentou, o fato 1, né, aí a ser contabilizado no exercício. Então, na parte superior, a gente tem a depreciação do imobilizado, né? Aí percebam que tá ali por subgrupo, olha lá, móveis e utensílios, equipamentos de processamento eletrônico, veículos, né? Então, tá por subgrupo, não vai estar desmembrado ali qual veículo que é, tá legal? Então, só para vocês saberem. E vai estar separado ali por setor, né? Vai ser uma despesa, que é a depreciação da administração, ou vai ser um custo indireto de fabricação, que é a depreciação relacionada ali ao imobilizado da produção, né? Do processo produtivo, que é máquinas e aparelhos e equipamentos. Tá legal? Ali a vida útil, a taxa de depreciação, a planilha já traz para vocês. O que vocês vão precisar ali informar vai ser ali o valor contábil, né, por subgrupo, e esse valor vocês obtêm lá a partir do balancete inicial, né, com atenção especial aqui a máquinas e equipamentos, né, que aí, ó, eu até deixei uma observação ali para vocês. Não se esqueça de subtrair o valor do imobilizado vendido, né, porque lá no balancete inicial tem o valor antes da venda daquele ativo imobilizado que vocês contabilizaram aí durante os fatos contábeis, tá legal? Então, lembre-se disso.
E na parte de baixo, a gente tem aqui o cálculo da amortização da marca, né, que foi ali identificada no fato contábil 1. Lembra que a gente até leu ele, falou sobre marcas adquiridas, enfim. Lá naquele fato tem as informações já relacionadas ali ao valor contábil, a vida útil daquela marca, né? E aí, com base nisso, vocês vão calcular a taxa de amortização, né? O valor dessa amortização anual e vão chegar no valor da amortização mensal, que é o valor que vocês vão fazer então a contabilização. Tá legal? Então essa foi a aba relacionada aí ao cálculo da depreciação e da amortização. Lembrando que a depreciação ela é calculada aí considerando o mês completo. Tá legal, pessoal? Então não se preocupem com relação a fazer fracionado ali em dias, né? Não, considere o mês aí fechado. Bem, a próxima aba que a gente tem, então, é o balancete de verificação, né? Lembrando que, então, uma vez que as contas de resultado, nessa etapa, quando vocês chegarem para a realização do balancete de verificação, as contas de resultados já vão estar encerradas, então, nesse balancete de verificação vão entrar apenas as contas patrimoniais e o resultado do período, né? Ou seja, aquele saldo lá da demonstração do resultado, tá legal? E aí aqui vocês informam o nome da conta, aqui pode ser apenas o nome, tá, pessoal? Não precisa daquele código, só o nome também, mas sempre de acordo com o plano de contas. E o valor da conta, sendo um saldo devedor ou credor, né? Vamos supor aqui que seja caixa, vou lançar aqui devedor 1000, né? Porque é uma conta de natureza devedora, né? Agora, se for, por exemplo, fornecedores, eu vou lançar aqui em credor, por exemplo, 10.000. Tá legal? Então, é dessa forma que vocês vão estar elaborando, então, o balancete de verificação. E no final aqui existe uma confrontação, né? Uma totalização de débitos e créditos, lembrando sempre que o balancete deve fechar o mesmo valor do débito a crédito. Tá legal? Assim como o balanço patrimonial também. Com relação ao balancete de verificação, eu deixo uma sugestão. Na hora de vocês estruturarem aqui as contas, já coloca mais ou menos em ordem, né? Ordem lá, ativo, vai lá, disponibilidades, né? Caixa, banco, e depois vem créditos, clientes. Por quê? Vai facilitar bastante na hora de vocês elaborarem o balanço patrimonial, né? Já vai estar ali mais ou menos em ordem. É só vocês irem, então, ali, identificando os valores e lançando no balanço patrimonial. A nossa próxima aba, então, aí do trabalho é a aba da DR, demonstração do resultado, né? Então, percebam lá, já vem para vocês aí uma estrutura já da demonstração do resultado, né? E isso a gente já informou para vocês não precisarem ficar estruturando, porque quem fizer pelo sistema, né, o próprio sistema já gera esse relatório, então quem fizer pela planilha, então também já vai ter o relatório da demonstração do resultado estruturado. O que vocês vão ter que fazer nessa etapa, quem fizer exclusivamente pela planilha? Você vai ter que informar aqui os valores, né, de cada linha da demonstração do resultado. Linha aqui que eu digo analítica, né? Venda de produto, informa aqui o valor das vendas. Dedução de tributos, né? Lá, ICMS, PIS, COFINS, né? O que tiver lá relacionado aqui à venda, informa aqui também. Já os valores totalizados, custo dos produtos, né? Então, as linhas que são analíticas, pessoal, são essas linhas que não estão em negrito, né? Informa lá os valores. Aí, depois que você informou esses valores, você vai vir, então, informando as linhas totalizadoras. O que é isso, professora? Venda de produtos. Venho aqui e informo aqui receita operacional bruta. Vai ser igual à minha venda de produtos. É a minha receita. Tá legal? E aqui, pessoal, lembrando, conforme a gente conversou em uma das aulas conceituais, a gente, para termos didáticos, a gente não vai considerar como receita, atenção, o IPI, tá legal? Sobre a venda. Por quê? Esse valor não fica para a empresa, né? É um valor que apenas é recolhido pela empresa aos cofres públicos, né? Então, o IPI a gente não considera como uma receita da empresa, tá legal? Então, como que eu vou informar isso, professor? Informa o valor da venda sem o IPI. Tá bem? A gente conversou sobre isso na aula conceitual, tá mais explicadinho lá. É importante vocês assistirem também, tá? Ok, informei as linhas totalizadoras aqui, assim como a dedução da receita, né? Ó, informa que
é uma linha totalizadora também, né? Uma linha aqui sintética, né? Tá, mas, professor, e receita operacional líquida? A receita operacional líquida, então, vai ser a receita bruta menos as deduções da receita bruta, vai ser a minha receita operacional líquida. E aí aqui você pode trabalhar com fórmulas, né? Igual esse menos a minha totalizadora aqui da dedução da receita, né? O meu custo dos produtos, esse daqui vai ser igual à linha analítica aqui de baixo. E assim você vai ajeitando aí, né, a estrutura da sua demonstração do resultado com relação às linhas totalizadoras, né, e as linhas analíticas, tá legal? E aqui, pessoal, é importante aqui vocês não se esquecerem também que para o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social, vocês precisam elaborar o LALUR, né? Precisam elaborar o LALUR, porque é a partir dele que vocês vão chegar nesses valores, né? E por que o LALUR? A gente conversou sobre isso também um pouco na aula conceitual, mas é no LALUR que são feitos alguns ajustes aí, né, do que é considerado dedutível ou não para cálculo do imposto de renda da contribuição social, né? Então pode ser aí que no decorrer da realização do trabalho exista algum fato que foi contabilizado como uma despesa, por exemplo, e que não é dedutível para cálculo do imposto de renda da contribuição social. Então é nesse momento no LALUR que a gente vai ali fazer esse ajuste, né, do que foi lançado, por exemplo, a despesa que não é dedutível, a ser aí incluído, então, novamente para cálculo desses tributos, tá legal? Aí eu faço ali, então, informo qual que é o lucro antes, né, desse imposto de renda da contribuição, e esse valor você vai pegar lá da demonstração do resultado, né, vai ser ali o resultado antes dos tributos, ó, e informa aqui as adições ou exclusões, conforme necessário aí, né, o que vai precisar somar novamente, que não é dedutível, né, enfim, ou excluído. Vai chegar num lucro ajustado, então, e a partir desse lucro ajustado, é possível, então, fazer compensação de prejuízos fiscais, né, no nosso caso, do nosso trabalho não existe, né, prejuízo, então aqui não vai ser preenchido, e o lucro ajustado vai ser, então, igual ao lucro real, tá legal? E com base, então, nesse lucro real, eu calculo a contribuição social e o imposto de renda aí da pessoa jurídica. Calculei, cheguei nesses valores, volto lá na demonstração do resultado e informo esses valores lá, chegando, então, no meu resultado do período, tá legal? Para você que ainda estiver com dúvidas aí a respeito de quais valores que você vai utilizar para estruturar aqui, para montar sua demonstração do resultado, recorra aos razonetes, né? Porque lá vai estar o resultado aí, após você concluir todas as contabilizações, né? Lá vai estar, então, um resumo por conta de tudo o que aconteceu, né? Então, na conta caixa, eu tive esses lançamentos a débitos, esses valores a débito, esses valores a crédito, e no momento que você fizer a apuração do resultado, você vai, então, totalizar essas contas. Lá vai ter tudo certinho, então, quais são os seus saldos, tanto das contas patrimoniais quanto das contas de resultado, né? Então, lá facilita muito vocês obterem esses saldos a serem lançados, então, nessa estrutura da demonstração do resultado, tá legal? Lembrando que quem fizer pelo sistema Fortes Web, né, não precisa preencher aqui a aba da demonstração do resultado, também, assim como o balanço patrimonial, porque esses relatórios são gerados aí automaticamente pelo sistema, tá legal? Então, o processo a ser realizado vai ser você que fizer pelo sistema, você vai gerar esses relatórios lá no Fortes e após gerado, então, você vai substituir essas abas da demonstração do resultado, do balanço patrimonial, assim como também do livro diário, pelos relatórios gerados lá no sistema. Tá legal? Posteriormente eu vou disponibilizar para vocês aí um vídeo de como fazer essa substituição aí para auxiliá-los em caso de dúvidas. Por fim, então, a gente tem a última aba aí da planilha que diz respeito ao balanço patrimonial, que assim como a demonstração do resultado, também já está estruturado para vocês, né? Ou seja, vocês vão ter que preencher apenas aqui os valores, né, das contas aqui analíticas, e também das contas sintéticas, né? Então, caixa,
pego lá no meu balancete de verificação qual que é o valor que consta lá do meu saldo do caixa, né, no final do período. Informo aqui, assim como o banco, enfim, todas as contas aqui analíticas, que são essas contas que não estão negritadas, né? As contas sintéticas são essas que estão em negrito, né? E aí os saldos delas vocês obtêm a partir da somatória, então, dessas contas analíticas que estão logo abaixo de cada conta sintética, tá legal? Não esqueçam de totalizar essas contas, pessoal. Então, por exemplo, caixa equivalentes de caixa vai ser igual a conta caixa mais a conta banco, conta movimento, né? É importante vocês trazerem essas contas sintéticas também totalizadas, tá legal? Assim como o total também do ativo circulante, que vai ser a somatória de todas aqui as contas, então, sintéticas, né? Que, consequentemente, a somatória de todas as contas analíticas. O total do ativo não circulante também. E aí vocês fazem isso para todas as contas, tanto contas do ativo quanto as contas do passivo, tá legal? Não esquecendo, pessoal, de informar ali no lucros acumulados, né? Se porventura já tiver um saldo de lucros acumulados no balancete inicial, não se esqueçam de somar aqui, né, o valor do lucro obtido no período, né? Provavelmente, o lucro que você lançar lá no balancete de verificação já vai estar somado esse lucro do período, tá legal? Apenas frisando essa parte, porque às vezes o pessoal esquece de considerar o lucro do período. Tá? E aí pode ser que até o seu balancete de verificação não bata, aí não bate também o balanço patrimonial, né? Então, se por acaso você fez os cálculos e deu uma diferença, verifica se você incluiu lá o lucro do período também, tá legal? Então, pessoal, essa foi a planilha do trabalho 1, que é o trabalho da escrituração contábil da empresa do lucro real. Agora a gente vai conhecer aí a planilha do trabalho 2, que é o trabalho do orçamento de produção. Vamos lá? Ao abrir o arquivo do trabalho, vocês vão se deparar com duas abas. A primeira é a aba do enunciado e a segunda é a aba do orçamento de produção. A primeira aba é apenas uma aba informativa. É dali que vocês vão extrair todas as informações necessárias para o desenvolvimento do orçamento de produção, a ser elaborado na segunda aba, ok? Então, somente serão preenchidos valores na segunda aba, que é a aba do orçamento de produção. Bem, na primeira aba, que é ali a aba do enunciado, contém algumas informações, dentre elas aí relacionado ao percentual de aumento da demanda pelos produtos, né? E também fala sobre o reajuste no preço da matéria-prima e salários do pessoal da produção, né? Informação essa importantíssima quando a gente está falando a respeito de um orçamento de produção, uma vez que reajustes em qualquer um dos elementos de custo, né, do produto impacta aí diretamente, né, no custo de produção. E também tem aí uma informação relacionada à capacidade produtiva, né? Informa que os diretores pretendem atingir a capacidade máxima de produção no quarto trimestre, que é o período aí para o qual vocês vão estar elaborando o orçamento de produção, né? Então, com base nesses dados aqui apresentados no enunciado, que são dados do terceiro trimestre, vocês vão elaborar o orçamento para o período seguinte, para o quarto trimestre, considerando então o aumento da demanda, consequentemente o aumento aí da produção e também os reajustes na matéria-prima e no salário do pessoal da produção. Bem, os dados do terceiro trimestre que vocês têm aí são a capacidade produtiva da empresa, né, que daí não vai ser alterada para o quarto trimestre, a quantidade que foi produzida no terceiro trimestre, o custo de matéria-prima, então, desse período do terceiro trimestre, custo de mão de obra direta, custo indireto de fabricação, totalizando, então, o custo de produção por produto, camisetas e camisas. Ok? Então, com base nesses valores, vocês vão estar elaborando o orçamento de produção. E aí, a gente retoma aqui algumas informações importantes, né, aí para o desenvolvimento do trabalho. Leiam essas informações, que são também instruções, né, e pede-se então para vocês calcularem os custos unitários reajustados
e elaborar o orçamento aí de custos de produção para o quarto trimestre, discorrendo sobre os impactos aí desse orçamento, né, para o departamento financeiro, considerando o aumento na produção e os reajustes aí indicados anteriormente. Então, é lá na planilha do orçamento de produção que vocês vão realizar os cálculos. Então, percebam, ali já tem a quantidade produzida referente ao terceiro trimestre, que a gente extraiu, na verdade, do enunciado. Tem ali os custos de matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação, tudo com base no terceiro trimestre. Frente a essas informações, vocês vão poder calcular, então, o custo unitário por produto para cada elemento de custeio, matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação, né? É só dividir, então, o custo do período pela quantidade produzida, vocês chegam no custo unitário e assim para os outros elementos também. Uma vez encontrado o custo unitário de cada um dos elementos, matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação, vocês vão aplicar, se for o caso, o reajuste, né? E aqui para a gente haverá um reajuste na matéria-prima e um reajuste também na mão de obra direta. Então, uma vez encontrado o custo unitário, você aplica o percentual de reajuste e encontra o custo unitário reajustado da matéria-prima e o custo unitário reajustado da mão de obra direta. Para o custo indireto de fabricação, não houve reajuste, conforme está lá mencionado no enunciado, né? Então, você apenas identifica ali qual que é o custo unitário, ok? Uma vez calculado, então, esses custos unitários reajustados, sabendo que a empresa produzirá uma quantidade diferente, porque ela vai atingir a capacidade máxima produtiva, né, a capacidade máxima a qual ela ali possui, então vocês vão poder calcular qual que será o orçamento de produção, considerando essa nova quantidade a ser produzida e os valores aí reajustados. E aí é só preencher aqui nas células, né, por produto, identificando então esses novos valores, né, de acordo aí com a quantidade produzida e os reajustes aplicados nos valores aí com base no terceiro trimestre. Soma todos os elementos aqui do custo, né, do produto, chega no custo de produção aí para cada um dos produtos, para as camisetas e para também as camisas. É importante totalizar também aqui na última linha, né, os valores de custo de matéria-prima, mão de obra direta, custo indireto de fabricação e também o total do custo de produção, né? E aí vai ser com base nesses valores, analisando então os valores do quarto trimestre com os valores obtidos ali já informados, né, no enunciado referente ao terceiro trimestre, que vocês vão estar então aí fazendo uma análise, né, sobre esse impacto para o departamento financeiro. O que isso vai impactar? Será necessário mais recursos aí do departamento financeiro? Terá que haver um planejamento, né? De repente buscar captação de recursos junto a agentes financiadores, né? Qual que será esse impacto? Vai ser significativo? Em quantos por cento que será esse impacto junto ao departamento financeiro, né? Decorrente aí dessa mudança na quantidade de produtos a serem produzidos no quarto trimestre, considerando o aumento da demanda, né? E considerando também os reajustes aí a serem aplicados. Bem, pessoal, então a gente já conheceu quais são as competências profissionais relacionadas com a nossa disciplina, conhecemos aí a planilha para elaboração do trabalho 1, né, que é o trabalho ali da escrituração contábil, né, do lucro real, lembrando que há a possibilidade de realização de parte desse trabalho aí no sistema Fortes Web, né, conforme a gente já conversou aí na aula conceitual 1, e conhecemos também a planilha aí para elaboração do trabalho 2, que é o trabalho de orçamento de produção. Pessoal, então considerando tudo que a gente conversou durante essa nossa primeira aula, vocês vão estar aptos a manipularem as planilhas dos trabalhos aí, tanto o trabalho 1 quanto o trabalho 2,
né? E também a identificarem as etapas a serem realizadas em cada um desses trabalhos, né? Inclusive falando ali a respeito das abas das planilhas, que são as abas pontuadas, né? Como, por exemplo, o trabalho 1, ali quem fizer pelo sistema, quais abas vai ter que substituir, quais abas tem que preencher, né? Então a gente conversou sobre tudo isso e essa nossa conversa então vai estar aí habilitando vocês a manipularem as planilhas e a identificarem essas etapas aí da realização dos trabalhos. Então agora vocês já podem iniciar os trabalhos e qualquer dúvida que tiverem, mande para o professor mediador. É importante esclarecer as dúvidas, né? Para que uma dúvida não esclarecida não impacte aí no resultado final do seu trabalho, né? De repente você acaba fazendo algo errado porque não tirou a dúvida, né? Então, surgiu a dúvida, já manda mensagem, já conversa com o professor mediador, participem também das nossas lives, né? Elas foram planejadas justamente nesse intuito, né, da gente estar um pouco mais próximo e conseguir esclarecer aí as dúvidas de vocês, auxiliar, né, nesse processo de elaboração dos trabalhos. Inclusive, logo depois dessa aula, às 22h10, a gente tem a nossa primeira live. Participe, eu estou aguardando vocês. Um abraço, bons estudos e até a próxima. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer